Rosemary tinha 62 anos quando a vida decidiu colocar tudo de ponta cabeça. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Um café coado na máquina antiga da cozinha, o jornal dobrado na mesa de vidro temperado, a rotina de uma mulher que criou um filho sozinha e viu ele prosperar. Seu Gustavo Júnior, aos 35 anos, tinha construído um império de consultoria empresarial no coração do bairro de classe alta de Moema. 3 andares, mais de 50 funcionários, clientes que você via na televisão. Rosemary sentia aquele peso de orgulho no peito toda vez que passava pela fachada de vidro fumê com o logotipo em letras douradas. Mas tinha um detalhe que comia sua alma desde que Gustavo se casou com Fernanda. Aquela mulher, alta, loura, com aquele sotaque carioca que soava como mel venenoso, tinha mãos de gelo. Rosemary via nos olhos dela aquela frieza de quem nunca pediu desculpas na vida. Daquele tipo de pessoa que entende relacionamentos como transações comerciais. 3 anos de casamento e nenhuma refeição onde Rosemary não sentisse aquele ar de estranheza pairando sobre a mesa. Fernanda sempre encontrava uma forma elegante de deixar claro que Rosemary era um extra na vida do seu filho. Naquele dia, o telefone tocou às 11 da manhã. Era um número que não reconhecia, mas o coração de mãe sabe quando algo está errado. Atendeu na 3ª chamada. Dona Rosemary, aqui é a Beatriz, secretária do Gustavo Júnior. Desculpa eu estar ligando assim, mas eu preciso muito que a senhora venha aqui no escritório. Só vem, mas não conta nada para sua nora, tá? A voz era um sussurro nervoso, quase uma confissão. Beatriz, o que aconteceu com meu filho? Rosemary sentiu o chão desaparecer. Não, ele está bem. Bem assim, mais ou menos. Dona, a senhora tem que vir agora, por favor. A ligação caiu. Rosemary pegou as chaves com as mãos tremendo. Dirigiu pela Imigrantes como quem conduz um carro fúnebre, cada semáforo vermelho sendo uma eternidade. Seu coração disparava perguntas que sua mente não conseguia responder. O que teria acontecido? Alguma dívida? Problemas legais? Sua mente era um carrossel de piores cenários. Chegou ao escritório em 20 minutos. O elevador subiu até o 3º andar, com aquele som suave de música ambiente que sempre irritou Rosemary. As portas se abriram para a recepção de vidro e madeira clara. Aquele design minimalista que seu filho tanto amava. Beatriz apareceu imediatamente. Uma mulher de 30 e poucos anos, com cabelo preto preso e olhos vermelhos, de quem chorou recentemente. Dona Rosemary, graças a Deus. Beatriz abraçou Rosemary como quem encontra a salvação em terra firme. O que aconteceu, filha? Fala claro para mim. Beatriz respirou fundo. Vem comigo, mas não faça barulho. Seu filho está na reunião com o pessoal dos números, na sala dele. A gente não pode entrar, mas a gente pode ver. Beatriz guiou Rosemary por um corredor lateral, aquele que conectava os escritórios particulares. Parou diante de uma porta com vidro fosco, aquela que dava para a sala de Gustavo Júnior. Fica aqui, olha só pela lateral, perto da moldura. Ninguém vai reparar. Rosemary posicionou os olhos. Seu coração acelerou. Dentro da sala, havia uma mesa de vidro onde estavam 3 pessoas. Seu filho, Gustavo Júnior, sentado na cabeceira. Um homem gordo de aproximadamente 50 anos. Seu nome era Marcelo. Rosemary reconheceu da última festa, com um computador na sua frente. E Fernanda, sua nora, estava ali, sentada do lado esquerdo, com um tablet na mão e aquele sorriso de quem ganha na loteria. Então está confirmado. Ouviu Rosemary pela porta que não estava tão fechada quanto imaginava. A voz de Marcelo ecoava pelo escritório. Os números não fecham. Alguém está roubando da empresa. E bastante. Rosemary sentiu a sala girar. Quanto estamos falando? Perguntou Gustavo Júnior, com aquela tensão que ela conhecia bem. A voz dele quando descobriu que o pai tinha morrido. 340 mil reais só neste mês.
A auditoria interna não conseguiu rastrear, mas os registros mostram que as movimentações começaram exatamente quando... Marcelo pausou, procurando algo no computador. Quando Fernanda entrou como assessora de projetos, há 6 meses, Rosemary viu claramente. Viu o rosto de seu filho desmoronar. Viu as mãos de Fernanda apertarem o tablet como se pudesse queimá-lo. E viu, com uma clareza que cortava a alma, quando Fernanda se moveu. Lentamente ela colocou a mão sobre a de Gustavo Júnior. Amor, eu posso explicar, disse Fernanda. Aquela voz de mel venenoso. Marcelo, você está muito enganado. Esses números... Fernanda respirou fundo, daquele jeito que Rosemary odiava, daquele jeito que parecia calculado para quebrar a resistência de qualquer um. Esses números são de um projeto que o Gustavo e eu planejamos juntos, um teste de segurança do sistema para ver se ninguém era desonesto mesmo. Rosemary viu seu filho piscar, viu a dúvida cruzar seu rosto como uma sombra. Um teste? Perguntou Marcelo. Exatamente, disse Fernanda. Gustavo, você não contou para ele? Ela olhou para o marido, com aqueles olhos azuis que pareciam capazes de hipnotizar uma pedra. Amor, isso era confidencial entre a gente, mas agora a gente tem que contar. A gente criou um cenário onde parte do dinheiro seria desviado para uma conta teste. Se ninguém percebesse em 3 meses, significaria que nosso sistema é uma peneira. Se alguém percebesse, como Marcelo percebeu, era a prova de que temos auditoria de qualidade. Mas Fernanda, disse Marcelo, a gente tem auditoria. Isso não faz sentido. Aqui é a parte que faz sentido, cortou Fernanda. A auditoria interna não pegou, não é? Então a gente descobriu uma falha, um auditor corrupto, alguém que estava deixando passar movimentações não autorizadas em troca de comissão. Esse sim é o ladrão. Fernanda olhou para Gustavo Júnior. Amor, você lembra de quando a gente conversou sobre isso? Rosemary viu seu filho fazer aquele movimento que ele faz desde criança quando está confuso, aquele engolir seco, aquele piscar de olhos que diz, talvez você esteja certo. Está tudo bem documentado, continuou Fernanda. Tem o e-mail, mensagem, tudo. A gente só precisava provar que nosso sistema era vulnerável. Ela se levantou, aquela mulher, e colocou a mão no ombro de Gustavo Júnior. Querido, você não deveria ter deixado isso sair da sala antes de a gente confirmar com Marcelo. Essas coisas são delicadas. Rosemary viu seu filho assentir lentamente, como quem acorda de um pesadelo e descobre que era só um sonho. E isso cortou seu coração em pedaços, quando Gustavo Júnior olhou para Marcelo e disse, ela tem razão, era um teste. Desculpa não ter avisado você. Beatriz sussurrou atrás de Rosemary. Dona Rosemary, você viu? Rosemary não conseguia falar. Seu corpo estava ali na frente daquela porta de vidro fosco, mas sua alma tinha caído para algum lugar, onde o ar era raro e tudo doía. Ela vira claramente. Vira aquela mulher mentir como quem respira, com uma fluidez que só vem de muita prática. Vira seu filho que ela criou, que ela ensinou a ser honesto, ceder àquela mentira como se fosse areia movediça. E sabia, naquele momento, que não podia contar a ele. Porque se contasse, teria que explicar por que estava espionando. Teria que confessar que duvidava da nora dele. E Fernanda, daquele jeito inteligente e peçonhento que tinha, transformaria Rosemary na vilã, a mãe que invadiu a privacidade do filho, que não confiava nele, que espionou. Beatriz puxou Rosemary pelo braço. Vem, dona, a gente sai daqui antes que alguém veja a gente. Desceram pelo elevador em silêncio. Rosemary olhou para Beatriz nos olhos e perguntou a pergunta que sua mente gritava. Por que você me chamou? Você tem provas disso? Beatriz respirou fundo. Dona, eu trabalho aqui faz 8 anos. Eu vi tudo.
Eu vi quando ela começou a desviar pequenos valores. Eu vi os e-mails que ela deletava. Eu vi quando ela entrou na sua conta e mudou senhas. Eu tenho screenshots de tudo, mas ninguém me acredita. O Marcelo, o contador, ele é fraco demais para enfrentar ela sozinho. E seu filho é apaixonado demais para enxergar. Mas por que você não vai à polícia? Porque isso não é roubo, dona. É bem mais complicado. A renda da empresa é conjunta deles. No contrato de casamento que fiz questão de reler, ela tem direitos de sócia não registrada. Ela não roubou. Ela moveu dinheiro que tecnicamente é dela também. Beatriz pausou. Mas há 6 meses antes da empresa bombar como bombou, a empresa dele ia bem, mas não era nada demais. Depois que ela entrou com um plano para drenar tudo. Como você sabe disso? Porque ela falou com a outra assistente dela no banheiro. Pensei que a minha colega ia avisar alguém. Pensei errado. Rosemary saiu daquele escritório com uma bomba dentro do peito e nenhum lugar seguro para detoná-la. Os dias que se seguiram foram como viver numa realidade paralela. Rosemary acordava, tomava café, via as notícias, mas tudo parecia emoldurado por vidro grosso. Não conseguia falar, não conseguia agir. Porque qual era seu próximo movimento? Contar para Gustavo Júnior que uma secretária a chamou para espionar a reunião da empresa dele? Acusá-lo de estar sendo enganado por uma mulher que ele amava? Rosemary conhecia bem o poder de uma mulher como Fernanda. Conhecia, porque tinha passado os últimos 3 anos vendo aquela mulher transformar pequenas coisas em armas. Uma crítica dita sorrindo. Um comentário que era veneno com açúcar. Fernanda tinha a capacidade rara de fazer você parecer louco por estar machucado. Na quinta-feira daquela semana, Rosemary recebeu um convite para jantar na casa de Gustavo Júnior. Um jantar em família. Fernanda tinha insistido pessoalmente no telefone, daquela forma que fazia parecer que tinha sido ideia dela o tempo todo, não uma obrigação. Mãe, seria ótimo você vir, disse Gustavo Júnior, desajeitado no telefone como sempre era ao falar com Rosemary sobre coisas sociais. Fernanda quer cozinhar. Você sabe como ela é. Rosemary sabia exatamente como Fernanda era. E foi. A casa deles fica em um condomínio de luxo em Alphaville, aquela região onde os muros são altos e os carros são caros e você nunca vê pobreza, só a ausência dela como um fantasma confortável. Rosemary entrou naquela mansão de 4 andares, com todo o estômago revirado. Fernanda estava na cozinha, vestindo aquele avental de designer que mais parecia uma fotografia de revista de decoração. 3 garrafas de vinho tinto, aquelas caras, as que Rosemary sabia que custavam mais de R$300, estavam abertas na bancada de mármore. Rosemary! Fernanda abraçou a sogra com aquela calidez de atriz. Que bom te ver, querida. Você estava demorando a vir aqui. O Gustavo estava reclamando. Rosemary sorriu daquele jeito que aprendeu ao longo dos anos, um sorriso que ocupava o espaço sem dizer nada. Gustavo Júnior apareceu segundos depois, aquele abraço de filho que ainda esfregava o rosto no cabelo da mãe, mesmo tendo 35 anos. Oi, mãe, como você está? Bem, amor. E você? Como está indo tudo? Gustavo Júnior trocou um olhar rápido com Fernanda. Aquele tipo de olhar que diz volumes. Tudo bem mesmo. Teve uma pequena confusão na empresa essa semana, mas já resolvemos. O coração de Rosemary acelerou. Uma confusão? Perguntou Rosemary, tentando fazer parecer que era uma pergunta casual. O tipo de pergunta que qualquer mãe faria sobre o trabalho do filho. Nada sério, cortou Fernanda, colocando uma mão no ombro de Gustavo Júnior de forma tão natural, tão possessiva. Uma questão de segurança que o Gustavo estava investigando. Já passou. Rosemary olhou nos olhos de seu filho. Procurou, naquele olhar que conhecia desde que ele nasceu, por qualquer sinal de mentira. Mas Gustavo Júnior apenas assentiu. Sim, mãe. Beatriz de repente começou a agir estranhamente.
A gente achou que ela estava roubando, mas tudo foi um mal-entendido. As mãos de Rosemary tremeram. Beatriz? Rosemary precisava saber tudo. Precisava entender aonde aquela história iria. Minha secretária, explicou Gustavo Júnior. Ela estava nervosa, disse coisas estranhas, quase acusou a Fernanda de roubar. Mas Fernanda deixou bem claro que tudo o que ela fez foi seguir protocolo. Demiti Beatriz ontem. Não precisava trazer problema para casa desse jeito. Rosemary sentiu o ar sair de seus pulmões. Demitiu. Aquela mulher que tinha coragem de enxergar a verdade, que tinha coragem de chamar a sogra, uma desconhecida por Deus, para testemunhar, tinha sido descartada como lixo. Você demitiu uma funcionária por causa de... Rosemary parou, respirou. Por causa de um mal-entendido? Mãe, coisas assim danificam o ambiente de trabalho, explicou Gustavo Júnior. Uma coisa é você errar uma vez. Outra é você criar teoria da conspiração sobre sua chefe. Fernanda foi muito generosa em não processar. Rosemary olhou para Fernanda. Fernanda sorriu. Aquele sorriso que dizia, você viu? Seu filho escolheu a mim. Sempre escolherá a mim. O jantar foi uma cerimônia de tortura refinada. Rosemary, sentada à cabeceira da mesa de madeira de lei, observando Fernanda servir comida com movimentos graciosos, fazendo piadas que faziam Gustavo Júnior rir, tocando nele a toda hora, aquele toque que dizia, esse é meu. E a bomba dentro do peito de Rosemary, explodindo em câmera lenta, sem som, sem destruição visível. Você ficou quieta hoje? Observou Gustavo Júnior, acompanhando Rosemary até a porta quando ela se despediu. Tudo bem? Rosemary sentiu seu filho encher o espaço dela. Aquele espaço que ela abriu quando ele nasceu e que nunca se fechou completamente. Viu aquele rosto que ela conhecia melhor que o seu próprio espelho. E viu que ele não queria saber a verdade. Que ele preferia viver na mentira linda que Fernanda construiu para ele. Estou cansada, amor. Só isso. Você não gostou da comida? A comida estava deliciosa. Sua esposa é uma mulher muito talentosa. E era verdade. Fernanda era talentosa. Talentosa em mentir. Talentosa em manipular. Talentosa em transformar pecado em inocência. Gustavo Júnior abraçou Rosemary daquele jeito que fez sua vida ter sentido por 35 anos. E Rosemary, naquele abraço, entendeu uma coisa que a assustou. Não podia contar a ele, porque as palavras dela contra as palavras de Fernanda, ele sempre escolheria Fernanda. Rosemary dirigiu para casa com a chuva começando a cair. A noite era escura, aquela escuridão de São Paulo que não é negra, mas cinzenta, aquela que mistura as luzes da cidade com as nuvens pesadas. Ela dirigia e pensava. Beatriz tinha visto, Beatriz tinha tido coragem, e Beatriz tinha sido punida por isso. Naquela noite em casa, sozinha, com um chamorno na mão, Rosemary fez algo que sua mãe a ensinou. Sentou e escreveu. Escreveu tudo o que tinha visto, tudo o que Beatriz tinha dito, tudo o que Fernanda tinha feito. Guardou em uma pasta num computador protegido por senha que ela sabia que ninguém teria interesse em descobrir, porque Rosemary tinha aprendido algo. Às vezes, não é sobre ganhar, é sobre ter a verdade documentada. Para quando, e ela sabia que era quando não se, tudo desabasse. E Fernanda, aquela mulher de sorrisos venenosos, ainda não sabia que a mãe do seu marido tinha enxergado exatamente quem ela era. 6 meses se passaram. 6 meses de Rosemary vendo seu filho gradualmente desaparecer dentro daquela casa. Porque isso é o que Fernanda fazia. Não tirava o homem dela vida de forma brusca, não. Ela o sufocava lentamente, como quem aperta as mãos em torno de um pescoço sem deixar marca. Os jantares diminuíram. As ligações do Gustavo Júnior se tornaram mais curtas, mais vazias. Rosemary percebia quando ele ligava, sempre à noite,
sempre rápido, sempre interrompido porque Fernanda precisa de mim para algo. Rosemary conhecia aquele tom de voz. Era o tom de um homem que não sabia mais para onde correr. Então, chegou o dia em que Marcelo, o contador, entrou em contato com Rosemary através do LinkedIn. Uma mensagem simples. Precisamos conversar, pessoalmente, sobre sua família. Marcelo era um homem gordo e cansado, do tipo que carrega o peso de saber coisas que ninguém quer ouvir. Eles se encontraram em um café em Moema, longe do escritório, longe dos olhos de Fernanda. Dona Rosemary, eu não deveria estar fazendo isso, começou Marcelo, olhando para os lados. Mas Beatriz veio me procurar. Ela está processando a empresa. Ela quer que eu seja testemunha. O coração de Rosemary acelerou. Beatriz está viva? Viva e lutando, disse Marcelo. Ela gravou tudo, dona. Quando Fernanda pensava que ninguém estava ouvindo, Beatriz estava gravando. Telefone, reunião, conversa no banheiro, tudo. Rosemary fechou os olhos. Beatriz tinha tido coragem. Beatriz tinha documentado. E meu filho, o que ele sabe? Nada, disse Marcelo. Fernanda contou para ele que Beatriz a estava chantageando, que Beatriz era uma mulher instável, com histórico de problemas mentais. Seu filho acreditou. Rosemary entendeu. Entendeu perfeitamente. Porque é assim que Fernanda funcionava. Ela não defende a si mesma, ela ataca. Ela não prova sua inocência, ela prova a culpa dos outros. O que você quer que eu faça? Perguntou Rosemary. Dona, Beatriz quer falar com você. Ela diz que você viu aquela reunião, que você testemunhou Fernanda mentindo. Você está disposta a aparecer em um processo? Rosemary respirou fundo. Aqui estava. O momento em que tudo mudaria. O momento em que ela teria que escolher entre proteger a reputação de seu filho ou proteger a verdade. Onde eu assino? O processo durou 3 meses. 3 meses de audiências, de depoimentos, de advogados caros que Fernanda contratou e que pareciam capazes de transformar um assassinato em acidente. Mas Beatriz tinha as gravações, Marcelo tinha os números e Rosemary tinha a verdade. Quando o juiz finalmente proferiu a sentença, Fernanda teve que devolver cada centavo, R$180 mil. Aquilo que ela não tinha conseguido drenar completamente. E teve que pagar indenização para Beatriz. E teve que sair de lá com a reputação em frangalhos, porque gravações não mentem. Gustavo Júnior não compareceu ao julgamento final. Mas Rosemary sabia que ele teria que enfrentar a verdade em casa, naquela noite, quando Fernanda chegasse com aquele sorriso destruído, quando não houvesse mais como fingir que nada tinha acontecido. 1 semana depois, seu filho ligou. Sua voz era aquela de quando ele era criança e tinha caído da árvore, aquela voz que pede perdão por existir. Mãe, você sabia? Sim, filho. Por quanto tempo? Desde o início, amor. Gustavo Júnior chorou. Aquele choro que é mais do que choro. É o som de uma ilusão desaparecendo. Por que você não me contou? Por que você não teria acreditado? Respondeu Rosemary. Porque você a amava e porque você precisava descobrir sozinho. Ela me pediu desculpas hoje. Disse que tudo foi para nossa segurança financeira futura, que ela estava testando minha lealdade. Ela sempre terá uma desculpa. Estou pedindo divórcio, mãe. Rosemary sentiu aquele peso sair de seus pulmões. Eu sei que dói, filho, mas você vai ficar bem. Porque você estava aqui, mãe. Porque você viu e documentou e não desistiu. Rosemary desligou o telefone e olhou para a janela de seu apartamento simples em Moema. Aquela janela que via tantas vidas sendo vividas, vidas de pessoas que mentem, que traem, que são traídas, vidas de pessoas que escolhem ficar quietas ou escolhem gritar. Ela escolheu gritar. Beatriz foi recontratada, agora como gerente de operações. Marcelo recebeu um bônus por sua lealdade.
E Gustavo Júnior, aquele filho que ela criou para ser honesto, aprendeu a lição mais importante da vida: que a verdade às vezes dói, mas que viver na mentira dói muito mais. Fernanda desapareceu da vida deles como fumaça. Mudou-se para o Rio, recomeçou a vida, porque mulheres como ela sempre conseguem recomeçar. Sempre há um novo homem, um novo plano, uma nova mentira esperando. Mas Rosemary ficou. Rosemary, aquela mãe que viu pela janela, que documentou, que não desistiu. Rosemary transformou o que poderia ter sido uma história de derrota silenciosa em uma história de vitória silenciosa. Aquela vitória que ninguém aplaude em filmes, mas que salva vidas todos os dias. E quando Gustavo Júnior trouxe uma mulher nova para conhecer Rosemary, alguém de verdade, alguém que olhava nos olhos dela, alguém que era apenas o que parecia ser, Rosemary compreendeu finalmente. Às vezes, ser mãe é ver pela janela. Às vezes, é documentar o que ninguém quer ver. Às vezes, é estar sozinha com a verdade até que o mundo finalmente acorde. E às vezes, simplesmente estar ali, naquele café, naquele sofá, naquele abraço, é o suficiente para dizer: eu vi, eu acreditei em você e eu nunca deixei você cair.